Olá, sou Rose Gomes. Essa é mais uma live da série 40 dias de intimidade com o Criador. Para quem não me conhece, eu sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé. É um projeto que tem por objetivo compartilhar diariamente a palavra de Deus. E através desse compartilhamento, muitas pessoas têm sido alcançadas em vários lugares, porque esse é o objetivo, né? Que a gente sozinho não consegue fazer muita coisa, mas quando a gente se une com outras pessoas, então esse compartilhamento, essa colaboração pode sim expandir a palavra de Deus, expandir o evangelho às nações. Esse é o propósito do Sementes Diárias de Fé. É cada dia trazer uma palavra para compartilhamento, para que a gente esteja espalhando sementes diárias de fé. E o projeto 40 dias de intimidade com o Criador, ele vem de um curso bíblico, né, que eu tenho na plataforma do Hotmart. Tem 40 estudos e nesse momento que nós estamos vivendo, né, essa crise desse coronavírus, e achei bem propício fazer esses 40 dias também de live e deixar os vídeos no YouTube, né? Cada dia trazendo um tema, porque, como eu disse no início da semana, todos nós estamos no mesmo barco, né? Todos nós estamos no mesmo deserto. Esse deserto, essa crise, eu vejo que ele é um lugar de preparação, que Deus ele está nos preparando para nos dar algo melhor. Por que eu escolhi acreditar dessa maneira? Porque se nós olharmos para o que acontece com desespero, com medo, nós não vamos ter esperança, a gente vai acabar também sendo contaminado, né, por esse medo, por essa aflição, por essa inquietude. E isso não vai resolver nada. Eu, como sou cristã há vários anos, né? Então eu tenho aprendido que é exatamente nessas provações que Deus que ele prova a nossa fé, né? É exatamente nessa situação que nós somos provados. E o deserto, ele é um lugar de sofrimento, ele é um lugar como eu digo assim, o deserto ele é um lugar árido, é um lugar difícil, porém ele é um lugar de intimidade com Deus, que ali o povo, quando ficou no deserto, ele pôde ver de perto o cuidado de Deus e a providência divina ali guiando eles a cada momento. A Bíblia fala que tinha uma nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Então eu gosto muito dessa parte e eu digo todos os dias para mim mesmo, eu escolho se eu quero viver com dúvidas, com medo, ou se eu quero viver apoiada na fé, se eu quero viver olhando para o que acontece ao meu redor, ou se eu escolho, ou se eu quero viver olhando para o alto. E eu escolhi olhar para Deus, olhar pelos olhos da fé, que nós estamos nessa situação difícil, mas esse é um preparo que Deus está fazendo com o povo para nos dar algo muito melhor, algo além, né, do que a gente possa imaginar, porque Deus ele é assim, ele é um Pai misericordioso, é um Pai que cuida de nós em todos os detalhes, e eu sei que um pai, ele faz tudo pelo filho,
aqui na terra, né? Que o filho pediu, o pai faz. Imagina o nosso pai que está no céu, que se a gente buscar e pedir, ele não vai nos dar muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Mas indo para a palavra de hoje, o tema ele é unidade e concordância. Esse tema eu tive a ideia de fazer depois que eu li a palavra em João 17. Depois vocês podem ler. É uma das orações mais lindas que tem na Bíblia, porque ali Jesus ele ora ao Pai pedindo, ele fala assim: eu não peço só por esses que estão aqui, eu peço também por aqueles que hão de crer no teu nome, através de mim. Então, nessa oração, Jesus ele estava orando por nós também. Por isso que a hora que assim, você lê, você vai sentir isso que eu senti. A gente quer ter comunhão com Deus, a gente quer ter intimidade com Deus, mas às vezes a gente não quer passar assim por um processo. E como eu falei no início, o deserto ele é um processo, ele não é eterno, mas ele é um processo de preparação para que a gente tenha mais intimidade com Deus. E exatamente ali Jesus, ele estava falando que para o Pai, que ele intercedia por esses que ainda iam crer nele. E na oração ele fala assim: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que livre eles do maligno. Então eu fiquei meditando nessa palavra, nessa oração que Jesus fez por nós, porque ele sabia que a gente aqui nesse mundo, a gente ia passar muitas aflições, muitos sofrimentos, muitas crises. Essa é só mais uma crise, né? Nós já passamos muitas. E nessa crise, o que Jesus ele quer nos ensinar é a ter unidade e concordância, assim como ele orou ao Pai, pedindo por nós, porque ele fala assim: eu estou indo para perto de ti, mas eles continuam no mundo. Então eu peço que o Senhor os guarde pelo teu poder. Toma conta deles. Olha que linda essa oração de Jesus, ele orando ao Pai por nós. No começo, se você começa a ler o João 17, você pode falar assim: ah, mas ele está falando ali com os discípulos. Só que depois, mais abaixo, você vai ver que ele está orando por nós, porque ele fala: eu não oro só por esses. No versículo 20, ele fala assim: mas em favor também daquelas pessoas que hão de crer em mim por meio da mensagem deles. Então, se nós cremos hoje, se nós servimos a Deus hoje, se nós aceitamos Jesus Cristo, foi porque nós cremos nessa mensagem, na mensagem do Evangelho. E então Jesus ele estava orando por nós também. E por que ele fala ali assim para Deus livrar do maligno? Aí ele fala por quê? Porque ele sabia que no mundo a gente ia ter aflições. Em outra parte ele fala assim: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, quer dizer, ele estava falando pra gente, viu? É insensato a gente falar que nesse mundo você não vai ter problema, que porque você é cristão vai estar tudo certo, você vai viver mil maravilhas. Não, neste mundo tereis aflições, é isso que ele fala. Só que daí ele nos dá a receita, que ele fala assim: eu venci o mundo. Então, quer dizer, creia que se eu venci, você também vai vencer. Em mim, Jesus, ele disse que nele nós somos mais do que vencedores. Então, a cada dia a gente escolhe se a gente quer olhar para a guerra, se a gente quer olhar para a crise, se a gente quer olhar para o medo ou se a gente quer olhar para Jesus, se a gente quer olhar para aquele que não conhece só o nosso passado, o nosso presente, mas aquele que conhece o nosso futuro.
Então, por isso que todos os dias eu oro, eu acordo, eu escolho. Eu penso assim, Deus, Ele conhece lá na frente, Ele enxerga além do que eu posso ver. Então, eu vou confiar nele, eu vou me apegar à palavra, à fé, aquilo que Ele deixou escrito, eu vou guardar essa palavra no meu coração. Então, a cada dia a gente tem essa escolha para fazer, né? E ali continuando, né, em João 17, ele fala assim, que ele estava orando por nós, daqui ele fala assim, tu estás comigo, no versículo 23. Eu oro para que eles estejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que ama os meus seguidores. Pai, onde eu estiver, que eles estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina. O mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me destem sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens em mim esteja neles e que eles também estejam unidos em ti. Então, é maravilhosa essa palavra para a nossa meditação, porque Jesus, ele quer que a gente tenha comunhão com Deus, que a gente tenha intimidade com Deus, que a gente esteja unido a Deus através dele, para quê? Para que a gente seja participante da natureza divina. É por isso que ele fala aqui, porque através dele a gente pode conhecer o amor de Deus. E através do conhecimento do amor de Deus, a gente pode estar unido não só a Deus, mas a gente pode também estar unido com aqueles que andam no mesmo propósito, na mesma fé. Por isso que Jesus ele estava falando que queria que aqueles que crescem em Jesus, que estivessem unidos nele, em comunhão com ele e unidos, sendo um em Cristo, para que também conhecessem aquilo que o Pai havia dado a ele. Então, essa graça maravilhosa do Evangelho é que por meio de Jesus Cristo nós podemos ser participantes das riquezas celestiais, da natureza divina. No início da semana eu falei acerca da fé, da oração, da gratidão. Ontem falei acerca do louvor. Então, através de tudo isso, nós somos participantes dessa natureza divina. Quando a gente entende que existe algo além do que a gente pode ver, porque muitas vezes a gente vive aqui neste mundo preocupado apenas com as coisas materiais, apenas preocupados com os nossos interesses, mas isso é muito pouco, isso é muito pequeno, porque o melhor é o que Deus nos preparou, é a eternidade. Tudo aqui vai passar. Então, para que tanta presunção, para que tanto egoísmo, se tudo aqui é passageiro? Então, nesse momento, muitas coisas a gente tem aprendido. Eu falo que com a crise, com esse isolamento, a gente aprende muita coisa. E uma dessas coisas que eu fiquei meditando foi isso. Nessa oração de Jesus que ele fez por nós, para que a gente que viesse a crer no nome dele, para que a gente pudesse ser um com Deus, ter uma unidade com Deus, eu entendi que Deus ele também permitiu isso para que a gente pudesse ter essa unidade e essa comunhão com a nossa família. Eu sei que é muito difícil, eu trabalhei com o público e trabalho ainda há mais de 30 anos e muitas vezes a gente pode ver que as pessoas elas ficam muito assim presas ao trabalho, a ganhos materiais
e esquecem o principal, esquecem da família. E nesse momento de isolamento, por que é difícil ficar em família? Porque muitas vezes a gente não tem comunhão com aqueles que estão próximos da gente, né? Então, uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, a igreja, ela não é as quatro paredes. Nós somos igreja, nós somos santuários, nós somos templos do Espírito Santo, moradas de Deus. Então, a gente tem que ser, na nossa família, esse instrumento de Deus para abençoar, né? Aquelas pessoas que convivem com a gente são os primeiros que a gente tem que aprender a amar. A gente conhece os defeitos, as falhas, mas por que é tão difícil? Às vezes a gente falar para o pai, para uma mãe, olha, eu te amo. Por que é tão difícil? Porque muitas vezes a gente cresceu assim, em um ambiente, né, não muito assim, com essa liberdade de expressão. Mas a partir do momento que você começa a andar nos caminhos do Senhor, a partir do momento que você começa a perceber que existe coisas muito maiores, além do que os nossos olhos podem ver, a gente começa a entender a família como algo sagrado, né? E é muito importante nesse momento que a gente, assim, reflita realmente qual a nossa contribuição para a nossa família, qual a contribuição que a gente tem dado para que a gente possa construir uma família melhor, para que a gente possa construir um futuro melhor para os nossos filhos, um mundo melhor. Qual é a nossa contribuição como igreja, né? Porque a igreja somos nós. Hoje as igrejas elas estão fechadas, mas só as portas ali, as paredes, mas dentro de nós o Espírito Santo ele se manifesta diariamente para que a gente possa transmitir essa palavra de fé, essa palavra de amor, né? E porque se a gente quer colher coisas boas, se a gente quer que a nossa família seja abençoada, a gente não deve esperar assim o primeiro passo de outros. A gente tem que ser quem dá o primeiro passo. A gente tem que ser essa pessoa que toma a iniciativa. A palavra de Deus ela diz assim: "Sê tu uma bênção". Então, não fala que o outro tem que ser uma bênção. Eu tenho que ser uma bênção. Eu tenho que escolher andar em verdade, em amor, em gratidão. Por quê? Porque a partir do momento que eu escolho coisas boas, que eu planto coisas boas, o maior beneficiário vai ser eu mesma. Tudo que a gente faz para os outros com amor, com gratidão, a gente recebe em troca, né? E ali, meditando acerca dessa palavra, né, que eu falei de unidade, de concordância, por isso que muitas vezes a gente não é abençoado, assim, não é mais abençoado, né? Porque às vezes a gente não tem assim o mesmo propósito, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Nós somos únicos, porém para conseguirmos alguma coisa a gente tem que ter uma unidade. É mais do que uma união, a gente tem que ter uma unidade. E essa unidade com Cristo é que nos dá mais intimidade com o Criador. Então, a partir do momento que a gente tem esse propósito, né, de buscar Deus, de ter mais intimidade com o Criador, significa que a gente está dizendo: Senhor, eu sei que tudo aqui nesse mundo é passageiro,
mas eu quero ter intimidade com o Senhor porque eu estou olhando assim, além, aquilo que é eterno, né? E falando acerca de família, eu quero contar para vocês uma história, né? Não sei se vocês já conhecem, que fala assim, que uma mulher estava com seu filho e ela entrou numa caverna e ali tinha muitas riquezas. E uma voz falou para ela assim: olha, você pode pegar tudo o que você quiser, tudo que você conseguir carregar aqui de riqueza você pode pegar. Só não esqueça o principal, porque quando você sair, a porta da caverna vai fechar e você não poderá retornar. A mulher, ela ficou impressionada com tanta riqueza que tinha ali naquela caverna, né? E ela começou a pegar tudo que podia, tudo que ela via que ela podia carregar, ela foi pegando. E nisso ela deixou o filhinho dela ali no chão, né? Do lado, e foi enchendo os braços, pescoço pendurando e carregando tudo ali, que era muita riqueza, né? Então ela carregou tudo. E daí deu tempo, falou assim: agora você tem que sair porque vai fechar a caverna. Ela saiu correndo, aquele monte de riqueza, aquele monte de ouro, joias, tudo pendurado, e foi embora. E a hora que ela saiu da caverna, a caverna se fechou, ela começou a olhar, falou: nossa, quanta riqueza eu tenho. Começou a olhar para tudo aquilo, né? Assim, abismada, porque ela não esperava achar tanta riqueza assim. Só que depois ela lembrou da voz que disse para ela quando ela entrou na caverna: pegue tudo que você puder, mas não esqueça o principal. Aí ela lembrou que ela tinha esquecido o filho dela dentro da caverna. Triste, né? É assim a nossa vida. É como eu falei aquela hora. A gente pensa muito nos bens materiais. A gente pensa muito na gente, em coisas assim financeiras. Talvez a gente fica muito preocupado agora de ficar sem um trabalho, de perder alguns dias de trabalho. As indústrias, as firmas ficam pensando nisso. Mas o principal de tudo, o principal é a nossa família. Aquela mulher, ela esqueceu o principal, que era o filho. Então, quer dizer, toda a riqueza que ela pôde pegar ali não ia servir para nada, porque o filho dela tinha deixado lá dentro, ela não poderia voltar para pegar. Então, essa é a palavra assim que eu fiquei pensando acerca da unidade e da concordância, que o primeiro que a gente tem que valorizar é a nossa família. São aqueles que estão conosco, porque eles são nossa verdadeira riqueza. E se a gente pensar, talvez, se falasse assim: olha, você vai ter que fazer um isolamento de 40 dias dentro do seu trabalho, você não vai poder voltar para casa. Muitas pessoas, o que ia acontecer? Elas iam ficar ali na indústria, na firma, 40 dias sem poder sair, sem poder ter contato. Só que às vezes seria mais fácil ficar ali esses 40 dias isolado, né? Assim, essa quarentena ali na indústria, do que em casa. Por quê? Porque às vezes a gente está mais acostumado a ter mais liberdade e a ter mais união e concordância no nosso trabalho do que em casa com a nossa família. Às vezes é muito mais fácil você trabalhar e ficar 12, 14, 16 horas em um trabalho. Você acha que você está ali produzindo, ganhando riquezas? Às vezes é muito mais fácil, porque está ali pegando essas riquezas, né? Mas e o principal? O principal está do lado. Então, por isso que é tão difícil hoje essa quarentena, esse convívio assim em casa, porque a maioria das pessoas não tem essa comunhão, essa unidade com a família. E é muito triste isso, porque muitas vezes nós valorizamos o que não deve ser valorizado em detrimento daquilo que é essencial. Então, essa
a palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Acompanhe todos os dias às 15 horas, eu estarei trazendo uma palavra. Essa é o meu modo que eu achei de contribuir nesse momento tão crítico, né, que temos passado, que a gente ouve tantas mensagens, tantas informações ruins, mas eu escolhi nesses 40 dias trazer uma palavra de reflexão e de que a gente possa ter mais intimidade com o Criador. Vocês me desculpam porque muitas vezes eu não respondo as mensagens que aparecem nas lives, que eu não sou muito... ainda estou iniciando, né? Não, mas eu vejo todas e agradeço a todas de coração. Estou orando por cada um de vocês. Agradeço também por estarem aqui e gostaria de pedir para que vocês, se essa palavra fez sentido, que vocês possam compartilhar com outras pessoas e envie o vídeo. Eu falo sempre, se a gente quer colher coisas boas, a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar a plantar sementes boas, né? Semente de fé, de gratidão, de amor. Então, esse foi o meio que eu escolhi. E peço a ajuda de vocês, que compartilhem os vídeos. Também vou colocar lá no YouTube, me sigam, se inscrevam no canal. E até a próxima live amanhã às 15 horas. Beijos, fiquem todos com Deus.